Abram as vossas Bíblias no livro de Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Vamos ler um pedacinho dele somente. Esther, capítulo 4. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, capítulo 4, versículo 1 em diante, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido. E quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele a mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no palácio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: você vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites.
eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Muito obrigado, Senhor, pela leitura de tua palavra. E sabemos que a letra mata, mas o espírito vivifica. Não é somente pelo conhecimento que as coisas mudam em nossa vida, mas é pelo convencimento do Espírito Santo, o trabalho de convencimento que o Espírito Santo faz em nós, que muda o nosso caminhar, que muda a nossa rota, que muda o nosso destino. Então, Senhor, a leitura de tua palavra por si só, ela já é eficaz. Mas nas nossas limitações que são conhecidas, tem misericórdia e nos ajuda para que o teu Espírito não tenha dificuldade de falar conosco nesta noite, porque tua é a glória, teu é o louvor e teu é o reino. Em nome de Jesus, ó Deus, amém. Queridos, a primeira lição que nós podemos tirar deste capítulo 4 de Esther é uma lição muito prática e um pouco dolorosa também ao mesmo tempo, não é? Ela é prática, mas também dolorosa. A Bíblia diz: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. E maldito o homem que tira o seu braço, que tira a sua espada da justiça, do sangue, de derramar sangue. É um pouco dolorido isso. Isso aqui, esse episódio, não era para estar nas Escrituras. Esse episódio não era para estar no cânon divino. Não era. Se Saul tivesse obedecido à ordem de Deus. Teve um povo chamado Amalequitas, que eram descendentes de Amaleque, que, se não me trai a memória, eles eram descendentes de Esaú, que quando Israel estava no deserto, atravessando entre montanhas, com aquela multidão de cerca de 2 milhões de pessoas, e nós sabemos que 2 milhões de pessoas daria mais ou menos 600 mil, 700 mil homens, e o resto eram mulheres e crianças e velhos, e idosos. Isto mais ou menos há quase 900 anos antes desse ocorrido, 900 e poucos anos. Deus mandou, ou melhor, eles eram piratas, gente muito ruim. Enquanto eles passavam lá embaixo, aquela multidão, eles desceram das montanhas e atacaram Israel pelas costas. Eles atacaram Israel pelas costas. Quem é que estava lá no fim da fila? Idosos, pessoas, mulheres grávidas, o gado mais gordo, não é? E crianças. E eles dizimaram estas pessoas, uma grande parte delas, covardemente, porque essa não era a ética militar na época. A ética militar na época era essa: aviso fulano que eu vou guerrear contra ele, ele se prepare. Até para guerrear eles tinham mais dignidade do que hoje. Hoje as guerras não têm mais dignidade. O Estado Islâmico vai e mata inocentes em qualquer parte do mundo. Entende, queridos? Então, eles simplesmente atacaram, e aquilo trouxe
trouxe a ira de Deus. E Deus, naquela época, disse para Moisés: olha, avisa o meu povo que eu vou destruir essa gente, porque o jeito que eles estão fazendo não se faz. Eles atacaram os inocentes, os idosos que não podem se defender, as crianças que não podem se defender, as grávidas que não podem se defender, para roubar o gado mais gordo que caminha mais devagar. Deus ficou irado com aquela atitude deles e jurou acabar com os amalequitas. Eu vou riscar esse povo da face da terra. 200 e poucos anos atrás, ou melhor, na frente, se não me trai a memória, se as minhas contas não estão erradas, porque quando a gente começa a ficar velho, irmãos, a gente troca os textos, troca o nome das pessoas, troca os meses do ano. Vocês viram, né? Troca os meses do ano. Aí, quando vai remendar, ainda diz: eu falei setembro, né? Diz: não, é outubro. Sem nenhum indicativo. E Deus mandou o rei Saul matar os amalequitas, para que se cumprisse esta palavra. Sabe o que é que Saul fez? Só para agradar o povo. Só para agradar o povo. Ele não matou todos. Ele preservou alguém. E ele preservou o despojo, que era justamente por isso que eles atacaram, para roubar. E quando Israel vencia uma guerra, ele ficava com o gado, com a prata, com o ouro e etc e tal. E Deus disse: eu não quero nem aquilo que esse povo tem. Nem o gado deles, nem o ouro deles, nada, destruam tudo. E Saul não fez. 2 lições. Primeiro, irmãos, eu sei que a igreja aqui trabalha em forma de relacionamento. Não sei como é que chama, aprisco? Aprisco, né? Disciplina caminha junto com o sucesso. Disciplina caminha junto com aquilo que é correto. Disciplina caminha junto com aquilo que agrada o coração de Deus. Primeiro, Saul encolheu a sua mão da espada, não quis matar o rei Agag, não quis matar os bois, o gado mais gordo, as coisas melhores que tinha do povo amalequita, e fez aquilo que Ananias e Safira fizeram, se desculparam. E Saul se desculpou. Não, o negócio é o seguinte: Deus mandou, mas o povo não quis. Então, nunca se deve encolher a mão da disciplina, ainda que estudou-a, ainda que isto cause espécie a quem quer que seja. O ex-presidente Lula cometeu uma das maiores gáfias da sua vida, aprovando a lei da palmada. Irmão, se não fosse as palmadas que eu levei, eu não seria o homem que sou hoje. Eu já era pastor, estava com 23 anos, ou 24 anos, não era casado ainda. E eu respondi para minha mãe. Ela não teve dúvida, enfiou a mão na minha cara. Pá, aquela mãozinha pequenininha, desse lado aqui, nunca me esqueci. Ficou os 5 dedinhos dela aqui na minha cara.
Ela disse: ô seu ordinário, tu responde de novo que eu vou te quebrar esses dentes, tu vai pregar sem dente. Você que é mãe. Você que é mãe. Agora a lei da palmada. Um pai não pode disciplinar um filho. Eu sou contrário a judiar. Mormente agora porque sou avô. Não se faz isso, não se judia de uma criança, se disciplina. E a falta de disciplina, a falta de firmeza de Saul fez com que ele perdesse o reino. Segundo ponto, a desobediência dele. Segundo ponto, ele desobedeceu à ordem divina. Era para derramar sangue, era para matar mesmo, era para degolar mesmo, porque aquele povo não teve misericórdia dos mais vulneráveis de Israel. Povo cansado, povo caminhando no deserto. Queridos, Deus mata também. Vocês não sabiam disso? Agora o Rio Chico colheu o ator da Globo. Viu? Ele ressuscitou na ficção, mas na realidade, meus irmãos, não ressuscitou, não, está lá. Defuntinho da Silva, que tragédia. E a artista que estava com ele não foi também, só para ficar para contar a história. Deus é Deus. Não se brinca com as coisas de Deus. Ananias e Safira, mas só por causa de uma oferta. Não é por causa da oferta, porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Era por causa simplesmente de querer enrolar, dar uma de piedoso, dar uma de piedosa, ok? E passar por bonzinho, enrolar o Espírito Santo. Deus matou os dois. E Saul, faltou-lhe a disciplina e a obediência. Se ele tivesse obedecido a Deus, este episódio aqui, 900 e poucos anos depois, ou 700 e poucos anos depois, certo? Não estaria aqui no capítulo 4 e 5 e 3, não estaria aqui. Este episódio não seria escrito, porque não existiria os amalequitas. Por quê? Porque Amã, que é o mentor disso tudo, ele era amalequita. Ok? Ele era amalequita. Queridos, se vocês não tiverem disciplina na casa de vocês, se vocês não tiverem disciplina na vida de vocês, se vocês não obedecerem à palavra de Deus e não ensinarem os vossos filhos segundo a palavra de Deus, pode se preparar para amanhã os Amãs da vida se apresentarem na vida matrimonial, na vida entre sociedade, na vida econômica. Pode estar certo que os Amã vão aparecer. Mate-os antes. É melhor fazer a disciplina, o dever de casa, agora, do que deixar para depois, porque amanhã vai ser tarde demais. Pastor Adalto e a pastora Luciana ficaram com essa igreja aqui, há anos atrás, vazias. Pregavam aqui para meia dúzia. Por causa de quê? Por causa da disciplina. Olha o que Deus fez. Olha o fruto da disciplina. Podemos dizer amém? Amém. Olha o fruto da obediência. E foi duro, hein? Misericórdia. Não foi brincadeira. Mas não abriram mão de seguir a palavra. A palavra diz assim, nós vamos caminhar para assim. Se a Bíblia diz assim, nós vamos caminhar assim. Então, as duas primeiras lições, não deveria isso aqui estar escrito se Saul tivesse obedecido. Faltou-lhe disciplina e obediência. O segundo ponto que me chama a atenção aqui, irmãos, que Deus não age por acaso. A palavra diz que as misericórdias do Senhor são
sem fim. Sem fim. Deus, sabendo e vendo a burrada que Saul fez, a barbaridade que ele fez desobedecendo a palavra, Deus castigou Saul severamente. Começou abençoado e terminou endemoniado. Morreu endemoniado. Ô irmãos, o problema não é começar, o problema é terminar. Começar a gente começa. Agora, terminar dá trabalho. Chega nessa época e Deus olhando para frente. Não pensa que Deus não cuida de sua vida, amado. Deus cuida de você. Independente dos nossos equívocos, independente dos nossos erros. Porque nós, pessoas, erramos, pessoas normais erram, os anormais não erram. Na cabeça deles, é claro. Ele é normal aqui. Já para começar, eu não erro. Está ruim da cabeça. Os normais erram. Só que Deus é Deus. Quem sabe a rainha Esther nunca chegaria ao trono de rainha, não fora a misericórdia de Deus. Deus, olhando lá na frente, diz: esse pessoal vai querer liquidar com o meu povo de novo. Vai querer fazer outra atrocidade. E estava aqui já. Estava aqui. Vai querer aprontar de novo. Esse povo não presta. Esse povo é ruim. Esse povo não vale nada. Esse povo é inspirado por Lúcifer. Deus conhece o amanhã. A posição que você está, aquilo que você granjeou financeiramente, aquilo que Deus colocou na tua mão tem um propósito. Isso não é sem propósito. Não é sem propósito. Deus tem um propósito com isto. Deus tinha um propósito em Esther estar como rainha. Deus tinha um propósito, porque Deus já estava vendo. Mardoqueu não via, Esther não via, o rei não via, Amã nem pensava fazer uma barbaridade dessa. Nem pensava, mas o diabo costurou a coisa certinho. Como é que o diabo costurou? No capítulo 3, quando vocês lerem, vocês vão entender, e eu só vou citar. O rei ascendeu, levantou Amã para o primeiro posto depois dele. Amã esticou o peito e o rei disse: quando esse camarada passar, todo mundo se curve diante dele. Só que judeu só se curvava e só se curva diante de Deus. Crente não se curva diante de ídolos. Viu? Coisa boa, não estou vendo nenhum jovem aqui com o cabelo de Neymar. Que é moda agora, né? Chamam de ídolo. É um bom jogador, o cara, a bola gruda no pé dele. Eu também já fui assim, na intenção. Quem dita a moda para vocês não é Gisele Bündchen. Nós não temos outro ídolo a não ser Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu só adoro Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem outra adoração para mim. E foi dada a ordem, e Mardoqueu estava lá na porta, trabalhava lá, parece. E quando Amã passava, Mardoqueu não se curvava. Mardoqueu não se curvava. Ficava teso. E os amigos dele lá, os colegas, disseram: mas, ô cara, tu não te curva diante do homem aí, é lei, é ordem. Disse ele: não, eu sou judeu, eu só me curvo diante de Deus. Irmãos, coluna dorsal de crente não se curva para as coisas erradas, não se curva para outros ídolos.
coluna de crente lavado pelo sangue de Jesus, só se curva diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O diabo pode se virar do avesso. Crente lavado pelo sangue de Jesus não se curva. Terceira lição: aprenda com Mardoqueu. Não se curve. Bateu a doença? Não se curve. Eu tive 2 câncer e 1 derrame. E eu disse para o Senhor: Senhor, se eu tiver que morrer, eu morro. Mas eu não me curvo para essa doença e não me curvo também, não negocio com o diabo. Não tem conversa. Estou aqui, de pezito. Aleluia. Não se curve. Mardoqueu não se curvou. Se o teu patrão te mandar roubar, não rouba. Eu te ponho para a rua. Nem diga o Senhor é que sabe, porque não é Ele que sabe, quem sabe é o Senhor Deus. Quem tem poder mesmo é o Senhor Deus. Não se curve diante do erro. Não se curve porque o fulano vai lá na sua casa e aí você tem que comprar uma garrafa de uísque, porque ele gosta de uísque, porque é o deputado tal, porque é o patrão tal, porque é o fulano tal, porque... Não, irmãos. Crente, é remido, é lavado pelo sangue de Jesus. É uma pessoa diferente. É uma pessoa abençoada. Você sabe o que é isso? Abençoado. Abençoado é uma pessoa especial. É uma pessoa especialíssima. Uma pessoa abençoada é algo tremendo, irmãos. Abraão, em sua oração, perguntou: se tiver 5 justos em Sodoma e Gomorra, uma das cidades mais corrompidas da época. Copo bonito, hein? Na Cerro Azul eles me dão água naqueles copos feios. Entende, irmãos? Não se curve. Não se curve. Mardoqueu ficou do mesmo jeito que estava. O pessoal começou a conversar e caiu nos ouvidos de Amã. Olha, tem um judeuzinho atrevido lá que quando tu passa ele não se curva. Amã disse: como é que é? Tem um judeuzinho lá que não se curva quando você passa. Ele é o quê? Judeu? Subiu a ira dos amalequitas. Agora eu vou vingar aquilo que Israel fez, aquilo que Saul fez há 200 e lá vai paulada de anos, fez para o meu povo. Vou mandar matar toda essa raça miserável. Conversou o rei assinou um decreto e ele se aproveitou. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Aleluia. Quarta lição. Obedeça a palavra, não se curve diante de qualquer tipo de ataque maligno, diante de qualquer proposta para melhorar de emprego, mas você tem que fazer o errado. Olha, eu vou te subir de cargo, mas se você fizer isso, contraria a palavra, não aceite, porque nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, porque Deus é o Senhor da história, aleluia. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, que tudo pode. Não aceite em nome de Jesus. Ande pela palavra. Ande pela palavra. E acabou com a história. Não existe proposta melhor para nós a não ser confiar naquele que é o Senhor, aquele que tudo pode. Temos que andar pela palavra e acabou o assunto. Acabou a conversa. Mardoqueu não se curvou. Saiu o decreto. Quando saiu o decreto que ele ficou sabendo, ele disse: que barbaridade, mas Deus vai nos livrar. Não foi lá pedir favor para Amã.
chegou para Esther e disse para ela, e aqui vem o ponto principal. Chegou para Esther e disse para ela, como nós lemos, mandou recado para ela, se vestiu de saco. Em sinal de desespero, em sinal de dependente de Deus. Contou a história para ela e ela contou outra história para ele. Olha, tem uma impossibilidade aqui, eu não posso chegar na frente do rei, porque é lei, ninguém pode chegar na frente do rei sem ser chamado por ele. E eu, que sou esposa dele, já fazem 30 dias que ele não me chama. Que reizinho fraco, né? Tá louco. Uma moça bonita, como era a Esther, e o cara 30 dias que não chamava a sua esposa. Mas é. Então, não tem jeito. Aí Mardoqueu mandou a resposta para ela, Luciana. Disse, olha, tu não pensa porque tu estás aí, não pensa porque você está aí, que você vai escapar. Deus vai abrir alguma porta e vai dar socorro ao seu povo. Se tu te negares, Deus vai abrir uma outra porta, porque quem sabe, para este tempo você chegou a ser rainha. Interessante, não é? Palavra de Deus na boca de Mardoqueu. Para essa época, para esse momento, você está aí, e você vai se negar? Você vai se negar? Que coisa forte. Queridos, Deus tem um propósito na sua vida. Você não nasceu por acaso, você não foi morar naquela casa por acaso, você não tomou aquele ônibus por acaso, não aconteceu por acaso aquelas coisas na tua vida. E Deus tem um propósito. Pergunte a Deus, Senhor, qual o propósito? O que o Senhor está pensando? Aonde eu posso te servir aqui nesse acidente? Aonde eu posso te servir nessa batida aqui do meu carro, que eu não tenho explicação isso aqui, Senhor, eu não sou barbeiro, eu sou um camarada que sei fazer as coisas, e por que isso foi acontecer? Pergunte. Quem sabe você precisa falar de Jesus para aquela pessoa através desse prejuízo. O prejuízo foi só financeiro. O prejuízo foi somente financeiro. Está compreendendo? Para este tempo, Deus te colocou aí. Para este tempo, Deus te pôs aí. Para este tempo, agora, o Senhor Jesus te chamou para o seu rebanho, para o seu redil, para que você testemunhe do seu amor, da sua graça, para os seus parentes, para os seus vizinhos, para os seus patrões, para os seus colegas de trabalho. Para este tempo, mas eu sou tão pequenininho. Não existe isso diante de Deus. Uma alma vale todo o mundo. Está compreendendo? Uma vida salva. A palavra diz que há grande festa no céu, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se tivesse só uma alma no mundo, Jesus morreria por esta única alma, por esta única vida. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Acreditem naquilo que eu estou dizendo pelo Espírito de Deus, depois de 51 anos de ministério. Deus tem um propósito na vida dos irmãos, na vida de cada um de vocês. E este propósito, você vai dizer assim, mas eu faço tão pouco. Não, você não faz tão pouco. Cumpra aquilo que Deus quer na tua vida. Cumpra o propósito de Deus que Deus tem para a tua vida e está bom. Todos nós pastores queremos ser pastores de multidão. Eita, que vem profecia por aí, tu serás um profeta de multidões. Ninguém quer ser profeta de uma pessoa como Jesus foi com a mulher samaritana. Ninguém. Isso é uma vergonha para um pastor ter somente 12 discípulos. Isso é uma vergonha. Eu disse no início
que alguns discípulos dão certo e outros frustram a gente. E como frustram? A pastora Adalto e a pastora Luciana deram certo, mas outros não dão certo. Judas não deu certo. Jesus não se frustrou. Nós nos frustramos. Deus tem um propósito, querido. Você está naquela empresa porque Deus tem um propósito. Aleluia. Eu tenho certeza absoluta. Nós queríamos 3 filhos quando eu e a Marlene nos casamos. Mas os filhos nós queríamos de 3 em 3 anos. Irmãos, veio em 2 anos e 11 meses. Os 3 filhos. Pensa que é moleza? Meu 1,5 metro de amor se viu estreito. A Sinodal também não foi muito diferente. Chegou a 3 anos? 4? Eles já se esqueceram já. Dois e meio? 3,5. Até vinha ler. Entende, irmãos? Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito. 2 filhos são pastores. Deus tem um propósito até na nossa geração. Aleluia. Deus tem um propósito. E Mardoqueu disse para ela: olha aqui, guria, tu te alerta, tu te liga, tu te acorda, porque se tu não fizer alguma coisa, porque tu foi colocada aí, quem sabe tu foi colocada aí para esse tempo, tu está achando que tu vai te escapar, porque tu és a rainha, tu e a tua família vão perecer. Agora, Deus vai prover o livramento por outro lado. Por quê? Porque Deus é Deus, não vai ser esse amalequita incircunciso que vai destruir o povo de Deus. Outra lição, muito importante: cumpra com a sua obrigação de discipulador, cumpra com o seu dever de ganhador de almas, cumpra com o seu dever de fazer discípulos, cumpra do seu dever de aumentar o aprisco. Aleluia! Está compreendendo? Deus te levantou para esse tempo aqui em São Leopoldo. Cumpra, porque é assim que Deus quer. Você é uma pessoa hiper importante para Deus. Você é uma pessoa hiper importante para o Senhor. Você é uma pessoa tremendamente importante para Deus neste esquema, nesta conjuntura. Nessa conjuntura, você é muito importante para Deus, hiper importante para Deus. Você não pode faltar. Você é uma pedra é uma peça desse quebra-cabeça. Você é uma peça importantíssima desse quebra-cabeça. Eu sou uma peça importantíssima, cada um de nós. Esther se antenou. Disse: tá bom. Aleluia. E aí fez a coisa mais corajosa da sua vida. Ser esposa do rei foi fácil. Ser escolhida pelo rei foi fácil, porque Deus estava nesse negócio, né? Tudo isso foi barbada. Agora, quando chegou na hora do propósito divino, do propósito de Deus, aqui que está o segredo. Importa se você é discipulador de uma pessoa, de 2, de 4, de 5. Não queira o que os outros têm, queira aquilo que Deus te pede para fazer. Nunca queira aquilo que os outros têm, mas queira aquilo que o propósito de Deus determinou para a tua vida. Isso chega para Deus, isso basta para Deus, isso para Deus está bom. Eu dou graças a Deus, irmãos, porque eu tenho
procurado obedecer ao Senhor em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Eu louvo o nome do Senhor Jesus por isto. Louvo, até na hora de vir embora para Porto Alegre, eu ouvi a Deus, vim na hora certa. Ser presidente nacional é uma coisa muito boa. Muito boa. O Senhor disse: entrega, porque eu quero honrar o meu servo agora, não quero honrar você. E se eu tivesse ficado, eu teria rodado, ou estaria mal, ou teria feito coisas erradas que me envergonhariam. Mas estou tão feliz, estou tão grato a Deus. Procure simplesmente andar pelo propósito de Deus, como Mardoqueu falou para Esther. Você está aí, menina, é justamente para essa hora. Deus enxergava lá na frente, Deus levantou Esther lá atrás, por causa ele já sabia o que aquele amalequita iria fazer. Deus já sabe o que é que os amalequitas de hoje querem fazer com a tua vida, querem fazer com a tua família, querem fazer com os teus filhos, com os teus netos. Deus está vendo, por isso Ele te manda fazer certas coisas hoje, que você não entende, até pode achar que você é um privilegiado, eu sou bem sucedido, irmão, baixa a crista, baixa, deixa Deus ser Deus na tua vida. Aleluia. Tem um lindo hino que diz assim: deixa Cristo, deixa o mundo ver Cristo em ti. Deixa o teu patrão ver Cristo em você. Deixa as pessoas verem Cristo em você. Deixa o mundo ver Cristo na sua vida. Chamaram os discípulos de cristão porque eles eram tão parecidos com Jesus que eles foram apelidados, chamados de cristão. Aí Esther disse: olha, avise Mardoqueu, que se tiver que morrer, eu morro. Mas se o propósito que eu estou aqui é por causa disto, então eu vou cumprir o propósito. Aleluia. Se eu tiver que perder, perderei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Se o propósito para Deus ser esposa do rei, Deus ser rainha, é esse, se eu tiver que morrer, eu morro, mas que eu vou fazer, eu vou fazer. Oh, aleluia, glória a Jesus, como Deus é maravilhoso. O Senhor, se você estiver dentro do seu propósito, aconteça o que acontecer, o Senhor vai te guardar, o Senhor vai te proteger, o Senhor vai te cobrir com a sua graça, com o seu amor, com a sua bondade. O Senhor vai ser contigo, porque Ele é Deus. Aleluia. Eu tinha saído lá da igreja da Cerro Azul uma vez, com os obreiros no carro, e fui largar um pastor que já está com Jesus, o pastor Arlindo, na casa dele. E um camarada se enfureceu no trânsito comigo e saiu atrás de mim. Eu olhando pelo espelho de noite, 10:30 da noite, fiquei não tranquilo, não é? Mas digo, o que esse camarada quer? Se o errado é ele, eu não fiz nada para ele, mas um enviado de Satanás. Aí eu dobrei, ele dobrou atrás de mim, parei na frente da casa do pastor Arlindo, ele passou o carro, parou na frente, logo passando uma ruazinha, ele parou, desceu com uma arma na mão, chegou na minha janela, 3 vezes, bateu o gatilho. Sabe quantas balas saiu? Nenhuma, porque eu estou aqui, claro, né? Nenhuma. Sabe quem foi que inventou a pólvora? Foi Deus. Ele que dá sabedoria aos homens. Agora, Ele não é o Senhor, Ele anulou o poder da arma, porque Ele me queria vivo. Uma irmã no Paraná, Londrina, ela era líder da UFEBRAC, não nessa época desse episódio que eu conto para vocês. Eu estava indo para Rondônia, de ônibus, e eu fui pregar em Londrina, e de lá estava na rodoviária, um irmão foi me levar para a rodoviária para mim pegar o ônibus para Rondônia.
E ele me deixou, disse, espera aí, pastor, espera aí um pouquinho, me deixou quase meia hora. Eu fiquei lá parado, mas esse camarada biruta isso, sujeito. Um dia que já se viu um troço desse, o cara vem me levar na rodoviária para ficar comigo e se some. Fiquei lá sentado, aí ele voltou, com os olhos cheios de lágrimas, eu digo, agora ele não entendi mesmo. O cara sai, me deixa meia hora parado, e volta com os olhos cheios de lágrimas, está ruim a coisa. Disse ele, pastor, sabe o que é? É o seguinte, minha esposa se converteu antes de mim, e eu odiava crente. E eu dizia para minha esposa, tu é amante daqueles pastores, tu é sem vergonha mesmo. E xingava ela. Eu disse, tu não vai mais a essa igreja. Ele era caminhoneiro. Não é que se tiver algum caminhoneiro aqui, não tem nada a ver com o irmão, viu? E ele viajou, depois de um mês voltou. Primeira coisa que ele perguntou, tu foi no culto? Fui. Disse, tá bom, eu te avisei. Ele tinha comprado uma arma, um 38, e aquelas balas chamadas tum-tum, que é uma bala que não falha. E ela, além de, quando detona, ela explode dentro da cabeça, ou melhor, dentro do corpo da pessoa. Ele comprou aquela arma, comprou as balas, uma caixa de bala, e guardou no caminhão. No outro dia de manhã, ele levou as crianças para a escola, voltou, chamou ela, vem cá no quarto, senta aqui na cama. Ela sentou, ele disse, eu não te avisei que eu ia te matar? Se tu fosse lá para te juntar com aqueles pastores sem vergonha lá? Então agora, senta aí. Se o teu Deus é poderoso mesmo, Ele vai te livrar, porque está aqui, ó. Comprei uma arma nova, comprei balas, uma caixa de bala, está aqui. E ela sentou, as lágrimas começou a correr, e ela disse, não faz isto. Ele disse, não, eu vou te matar. Ele planejou tudo, ele me contando. E chorava. Aí diz ele assim para mim, diz ele, pastor, eu planejei tudo, ia matar ela, botar ela na boleia do caminhão, levar lá para um riozinho perto de Santa Catarina, e ali eu despachava o defunto e pronto. Porque eu era ruim mesmo. Um baita, não um mesarrão. Dobra o joelho aí. Ela dobrou o joelho e ele chegou perto da cabeça dela, pam, pam, pam. Não sei quantas vezes ele bateu o gatilho, não saiu nenhuma das balas. Ele caiu de joelhos e disse, ele ora por mim, porque o teu Deus é forte mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não reclame como Esther reclamou, não posso ir, o rei vai me matar, só se ele levantar o cetro, mas os perigos que eu corro é muito grande, eu tenho uma carreira de rainha, nada disto, Deus vai cuidar de você, não reclame, não recue, se a provação vier, levante a sua cabeça, se ela durar a vida inteira, levante a sua cabeça, porque Deus quer glorificar o seu nome na sua vida, na sua família, aleluia. Não reclame, não ache ruim, mas glorifique a Deus, como Jó fez. Não saí do ventre da minha mãe e não estou, mas glorificado seja o nome do Senhor. A prova de Jó não foi fácil, irmãos. Ele perdeu toda a sua riqueza, todo o seu prestígio, perdeu tudo e também perdeu toda a sua família. Ele disse, não saí do ventre da minha mãe e não estou, mas bendito seja o nome do Senhor. Está compreendendo a diferença? Está compreendendo a diferença? Esther achou ruim depois que foi puxada a orelha dela por Mardoqueu. Ela se acordou e disse, se eu tiver que morrer eu morro, mas eu não reclamo. Levantou a cabeça, foi visitar o rei e ficou parada na frente, no pátio, na frente do rei, e o rei levantou o cetro para ela e disse, se tu vens falar comigo em alguma coisa muito importante, o que a minha rainha quer, o que o meu amor quer, o que a mulher
mais linda deste reino quer. Deus te faz para servi-lo, Deus te faz para um propósito, Deus te dá para um propósito, Deus te enriquece para um propósito, Deus te dá as coisas, emprego para um propósito. Aleluia, aleluia. Levantou o cetro, ela disse, Deus deu até a estratégia para ela, Luciana. Mulher é um ser extraordinário, né? Meu Deus do céu. Eu tenho que me cuidar com a Marlene, porque é um drible por dia. Ainda mais agora, que a gente vai ficando meio lerdo, com 73 anos. A idade é uma coisa complicada, né? Eu tenho orado a Deus, Senhor Jesus, me ensina a ser velho. Dizem que é a melhor idade, né? Fica velho, você vai ver a melhor idade. Ser velho não é fácil, mas é bom. É bom. Tem muitos privilégios também, né? A gente entra na fila do banco menor. Para tomar o avião, você não fica esperando tanto tempo, né? Mas se der um tiroteio, a perna não ajuda. Não reclame. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Amém? Deus deu uma estratégia para ela. Vim te convidar para jantar, o rei ficou encantado. Mas convida a Amã. Um jantar, 2 jantares, foi 2 ou 3? 2, né? 2 jantares. No segundo jantar, ela contou para o rei toda a barbaridade que o cara estava querendo fazer com a raça dela. O rei saiu para um canto e disse, o que eu fui fazer? Esse camarada sem vergonha me enrolou, eu assinei um decreto, e agora o que eu vou fazer? Irmãos, ímpio só faz coisa errada. O ímpio, Amã, e ela se deitou no divã, certo, lá dentro dela, tirando sarro dele, né? Disse, toma, agora tu está vendo que é bom para tosse. Mas ainda não estava lavrada a sentença. O camarada vai lá, no divã, eu acho que ele tropeçou, meio que caiu em cima dela. Justamente o rei olha e diz, mas que cara sem vergonha. Além de querer matar a raça da minha mulher, ainda vai lá se bobear com ela. O rei interpretou a coisa errada, mas errada para o bem. Disse, meu, além de tu querer matar a raça da minha mulher, ainda tu vai abusar dela na minha casa. Tu bebeu muito vinho, tu está louco? Tu perdeu o juízo? O que significa isso? A forca que Amã tinha feito para Mardoqueu, nela foi Amã enforcado. Nenhuma ferramenta preparada contra você prosperará, porque o Senhor é Deus. E se você for provado, seja humilde, quebrantado, baixe a cabeça e diga, Senhor, teu nome seja louvado, porque tu estás sendo glorificado na minha vida, mas a minha boca não se abrirá para reclamar. Aleluia, aleluia. Aonde Deus é mais glorificado, irmãos? Isso aqui eu já prego há muitos anos, isso. Quando eu sou provado. Quando eu sou provado. É aí que Deus é mais glorificado. Amã simplesmente perdeu, irmãos. Perdeu a vida. Foi queimado toda a sua casa. Virou num monturo, porque Deus era com o povo de Israel. Aprendamos essas lições e vamos viver o Evangelho com esta simplicidade que o Evangelho fala. E a última lição que nós recebemos
deste capítulo 4, é que Deus sempre triunfa. Deus sempre triunfa. Até na morte, Deus triunfa. Basta que o seu povo ande nos seus propósitos. Deus triunfa na tua vida. Olhe para trás e veja todas aquelas pessoas que de ti zombaram. Aonde eles estão? Você sofreu, você passou por apertos terríveis, mas o Senhor foi contigo. E você é uma vitoriosa, e você é um vitorioso em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Amém. Deus seja louvado. Vamos aprender com Esther essas lições tão preciosas. Vamos aprender com Mardoqueu a não nos curvar. Vamos aprender com estes exemplos bíblicos para não desobedecer a palavra do Senhor. Ainda que alguém diga: estou sendo judiado. A disciplina, a obediência faz parte do Evangelho. Não é só vitória, é disciplina, é obediência. E Deus será com todos nós. Amém. Curva a tua cabeça, querido. Senhor Jesus, eu não tenho como acrescentar nada à tua palavra, porque ela é simples assim. Tua palavra, Senhor, não é difícil de compreender. Não é difícil de entender. Não é difícil de nós praticarmos. Não é difícil. Tua palavra é fácil. Basta nós termos um coração quebrantado e aberto para ouvi-la. Guardá-la no nosso coração para não pecar contra ti. Agora, Senhor Jesus, abençoa os meus irmãos que ouviram a tua palavra. Te agradeço porque tivesses bondade comigo, Senhor Jesus, e me mantivesses de pé para poder falar do teu amor e da tua bondade. Senhor, trazendo o texto para o Novo Testamento, nós encontramos um homem chamado Paulo, que cumpriu os teus propósitos, importando que fosse decapitado. Morreu, mas morreu vitorioso, porque não deixou de fazer nada segundo o que tu o mandastes fazer. Nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos e te glorificamos pelo teu grande, maravilhoso, sublime amor. Abençoa os meus irmãos, abençoa, Senhor Jesus, a tua igreja aqui em São Leopoldo. Que ela, Senhor Jesus, prospere em tudo, mas jamais se curve diante das propostas do inimigo. Seja sobre os teus filhos a tua mão, sobre o teu servo pastor Adalto, sobre a tua serva pastora Luciana. Seja o teu Espírito sobre eles e os guarda do mal, Senhor Jesus, e os prospera para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.